Louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Querido irmão, querida irmã, você que tem o desejo e o chamado para realizar a obra de Deus, é necessário estar com o seu coração preparado para as adversidades que vão surgir em seu caminho. Nós podemos tomar, por exemplo, o apóstolo São Paulo, este homem que outrora foi perseguidor da igreja, mas que ao ter um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos nos revela isto. Ao ter esse encontro com o Senhor Jesus, é dito que o Senhor o havia escolhido. Atos capítulo 9, versículo 15 está escrito: Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Saulo se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco, aceitou a fé e recebeu da parte de Deus um chamado especial em sua vida, um chamado para realizar a obra do Senhor. E tão logo ele se converte, ele começa a dar testemunho de que Jesus Cristo é o Messias aguardado pelo povo judeu. No capítulo de número 13, nós encontramos o relato bíblico a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo em Antioquia, na Síria. E a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo de número 2 e 3, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que havia chamado Saulo para ser o pregador dos gentios no capítulo 9 do livro de Atos, agora, mais uma vez, ele testifica, mais uma vez ele confirma este chamado, falando através do seu Santo Espírito à igreja em Antioquia. E a Bíblia diz no versículo 3 que então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Louvado seja Deus. Observe que o chamado deste servo de Deus foi confirmado pelo Espírito Santo e também confirmado pela igreja primitiva. Oraram, impuseram as mãos em sinal de confirmação, em sinal de bênção, e despediram eles, enviaram eles para realizarem a obra do Senhor. Do versículo 4 do capítulo 13 de Atos até o versículo de número 12, nós encontramos o relato da primeira localidade aonde Paulo e Barnabé iniciam a sua primeira viagem missionária. E a palavra do Senhor Deus diz que eles chegaram na ilha mediterrânea, a ilha de Chipre, e ali eles transmitiram a palavra nas sinagogas de cidade em cidade, de maneira que eles atravessaram toda a ilha pregando a palavra. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 6, que quando eles chegaram em um lugar chamado Pafos, eles acharam ali um judeu. Primeiramente, quando a Bíblia diz que eles encontram um judeu, deveria-se imaginar que ali haveria um coração aberto à palavra de Deus. Deveria-se imaginar que ali haveria companheirismo, que ali haveria alguém disposto a receber bem aqueles apóstolos, aqueles missionários e apoiar, até porque eles eram
da mesma nação, eles desfrutavam de laços fraternos, eram todos descendentes de Abraão. Acharam ali um judeu. Mas a Bíblia diz que esse judeu, ele era um mágico, um falso profeta. Ele era alguém que havia se desviado dos caminhos do Senhor, endurecido o seu coração para a lei dos seus antepassados, para a lei de Deus, do seu patriarca, do seu antepassado Abraão, e agora ele entrou pelo caminho da feitiçaria, da magia, ele entrou pelo caminho da falsa profecia, coisa que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 11, o Senhor Deus reprovando e proibindo, nunca deveria ser aceito entre o povo de Deus aqueles que praticasse a magia, que praticasse a feitiçaria. Mas este judeu entrou por este caminho de rebelião contra o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que este homem tinha um nome, e o nome deste homem chama muito a atenção. O nome dele era Bar Jesus. E nós sabemos que este nome Bar Jesus significa aquele que é filho de Jesus. Olha que coisa interessante. O homem tinha um nome que tinha um significado muito bonito. Aquele que é filho de Jesus. Imagine você que todas as vezes que alguém chamava aquele homem, automaticamente entendia-se aquele que é filho de Jesus. Mas veja, este homem tinha apenas um nome muito bonito, um nome que remetia a alguém muito especial, a Jesus, mas as obras deste homem não eram condizentes com o significado bonito do seu nome. As obras deste homem eram obras de trevas. Este homem estava sendo como uma ferramenta nas mãos de Satanás para enganar as pessoas, para afastar as pessoas do verdadeiro Deus, da palavra do Senhor. Este homem estava sendo uma ferramenta nas mãos do inimigo. De maneira que a Bíblia diz no versículo de número 7 do capítulo 13, que havia também naquela cidade um procônsul chamado Sérgio Paulo, varão prudente. E este procônsul, chamado Sérgio Paulo, era amigo deste falso profeta, deste mágico chamado Bar Jesus. Agora veja que interessante que ao dizer que ele era um homem prudente, parece que a Bíblia está entrando em contradição. Porque como alguém prudente pode ser amigo de um falso profeta? Como alguém prudente pode ser amigo de um mago, de um encantador, de uma pessoa que usa-se de forças ocultas para atrair, para enganar outras pessoas? Veja que isso nos demonstra que até mesmo aqueles que são prudentes pode ter próximo de si pessoas ruins, pessoas que trazem inspirações ruins, pessoas que vão servir de pedra de tropeço para elas. A palavra de Deus diz que este homem, chamado Sérgio Paulo, queria ouvir a respeito da palavra de Deus, tinha sede, desejo de conhecer a Deus. E ele então chamou Barnabé e Saulo a fim de ouvir a palavra. Mas no versículo 8, a Bíblia diz que este homem, que também tinha o seu nome como uma interpretação, chamado Elimas, ele procurava apartar da fé o procônsul. Ele realmente era uma pedra de tropeço. E infelizmente, meu irmão e irmã, nos nossos dias tem muitas pessoas que são como este homem, Bar Jesus, Elimas,
são pedras de tropeço. É aquela pessoa que o inimigo se utiliza para te influenciar, para que você venha abandonar os caminhos do Senhor, para que você não venha andar segundo a fé, segundo a palavra de Deus, para que você não venha andar em retidão, mas andar segundo o curso deste mundo. Todos nós temos pessoas à nossa volta que por vezes o inimigo se utiliza delas para nos influenciar, para dizer para nós que não é necessário santificação, para dizer para nós que não é necessário obediência, para dizer para nós que aquilo que nós estamos fazendo no interesse de agradar ao Senhor Deus é radicalismo, que não precisa disso tudo, ou seja, afastar, apartar as pessoas dos retos caminhos do Senhor. No versículo de número 9, a palavra de Deus diz que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele homem e disse para ele: ó filho do diabo, cheio de engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora aqui observe, querido irmão, que existe, parece que um trocadilho, porque o nome do homem trazia o significado de Bar Jesus, filho de Jesus. Mas Paulo diz que aquele homem não era filho de Jesus, porque as suas obras não eram condizentes com as obras daqueles que são filhos de Jesus. Paulo vai dizer: tu és filho do diabo, porque é o diabo que pretende afastar as pessoas dos caminhos de Deus. E aquele homem estava trabalhando para afastar o procônsul dos caminhos do Senhor. Então, Paulo diz: você só tem o nome de filho de Jesus, mas as tuas obras são as obras do diabo. Louvado seja Deus por esta palavra, porque ela nos mostra o risco de termos à nossa volta pessoas ruins, pessoas que vão nos influenciar para o mal, para o mundo, para o pecado. Paulo continua dizendo no versículo 11: eis, pois, que agora contra ti está a mão do Senhor. Que coisa triste quando um homem, quando uma mulher tem contra ele a mão do Senhor. Observe que isto que Paulo diz contraria tudo aquilo que os falsos obreiros dos nossos dias dizem. Os falsos obreiros dos nossos dias apresentam um Deus que não é justo, um Deus que concorda com os erros dos homens e das mulheres, um Deus que está sempre disposto a abençoar, quando na verdade nós sabemos que Deus está disposto a abençoar quando o homem e a mulher também está disposto a obedecer. Mas quando o homem e a mulher é ferramenta nas mãos do inimigo, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor está contra esta pessoa. Deus nunca vai abençoar uma pessoa que está em rebelião contra ele. Nós temos várias e várias passagens bíblicas que vão nos mostrar isto. Por exemplo, quando o filho pródigo abandona a casa do pai e resolve ir à procura de prazeres no mundo, o pai não foi com ele, o pai não esteve presente com ele ali, dando para ele o suprimento necessário para que ele viesse a viver os prazeres desta vida. Não, o pai permaneceu em casa. E se o filho pródigo quis desfrutar novamente das bênçãos do pai, foi ele que precisou voltar para a casa do pai, se humilhar diante do pai. Aí sim foi grandemente abençoado por Deus, abençoado pelo pai. Paulo continua dizendo: eis que agora contra ti está a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, diz a Bíblia, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Buscava alguém que o conduzisse. Observe que, assim como ele já estava desfrutando de uma cegueira espiritual, ao ponto de se opor à obra de Deus, agora
ele também vai vivenciar a cegueira física. E ele percebe que ele está andando a roda, ou seja, não sai do lugar, está sempre circulando o mesmo lugar. Não prospera, não vai adiante. Assim é aqueles que se colocam como rebeldes, né, que praticam a rebelião contra o Senhor nosso Deus. Ele não sai do lugar, ela não sai do lugar. Assim era este homem, esperando que alguém viesse a guiá-lo pela mão. A palavra de Deus diz então que ao acontecer isso, o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E o que eu quero terminar dizendo é que, mesmo sendo enviado pelo Espírito Santo, enviado pela igreja, já nos seus primeiros momentos como missionário, Paulo, que até então era chamado como Saulo, e Barnabé enfrentaram resistência na obra de Deus. E esta resistência não veio por parte de um estrangeiro, de um gentil, mas ela veio por parte de um judeu, de um patrício. E por vezes, querido irmão, você vai estar envolvido na obra de Deus e a resistência virá por parte daquele que você menos imagina. Observe que o procônsul, que supostamente, certamente era um cidadão romano, desejou ouvir a palavra. Mas o judeu, aquele que deveria abraçar Paulo e Barnabé, foi uma pedra de tropeço. Observe isso. Às vezes, a resistência virá da onde você menos imagina. Mas observe também que o mesmo Deus que enviou Paulo e Barnabé garantiu o sucesso da missão. Deus te chamou, Deus te enviou, Deus é o garantidor do sucesso da sua missão. Confie nele para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça a obra que o Senhor entregou para você fazer.